O casamento deles não acabou com brigas nem com gritos. Acabou em silêncio. Um silêncio tão frio que parecia impossível de quebrar. Até que ele, um milionário que acreditava ter tudo, decidiu lutar com todas as forças para reacender a chama que jurava perdida. E o que ele fez? Mudou tudo. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, já aproveita para se inscrever no canal, deixar seu like e contar aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora, respire fundo, porque o que vem a seguir vai mexer com você. O que existia naquela casa era pior do que qualquer discussão. O silêncio. Ele não cortava o ar. Ele dominava tudo. As luzes refletiam no mármore impecável, mas não conseguiam apagar a sensação de que ali não havia calor nem vida. Uma mesa posta para dois, talheres alinhados, e um vazio gritante entre eles. Será que é possível um amor morrer sem aviso, sem explosões, apenas se apagando aos poucos, como uma chama que falta oxigênio? Sim, é possível. E quando isso acontece, a ausência dói mais do que a presença de qualquer erro. O casamento estava gelado, tão gelado que nem as taças de vinho conseguiam transmitir calor. Daniel, um milionário acostumado a transformar tudo que toca em ouro, nunca imaginou que perderia aquilo que nenhum dinheiro poderia comprar: o coração de Juliana. Por anos, ele acreditou que amor resistia sozinho. Estava errado. E naquele exato instante, sentado diante dela, uma mulher que já fora o seu mundo inteiro, ele percebeu que o amor deles estava morrendo. Juliana mexia distraída na comida. Não olhava para ele. Havia um brilho diferente nos olhos dela. Não de raiva, mas de exaustão. Era isso que o assustava, a ausência de luta. Porque quando alguém briga, ainda existe fogo, mas quando a pessoa silencia, talvez o coração já tenha partido há muito tempo. Ela colocou os talheres sobre o prato e respirou fundo. Ele sentiu um arrepio subir pela espinha antes mesmo que ela dissesse qualquer palavra. Porque Daniel sabia. O silêncio fala. E naquele jantar, ele gritava: "Eu desisti de você." Juliana levantou devagar, como quem carrega nos ombros algo pesado demais. Caminhou pelo corredor comprido, onde os retratos do casamento ainda decoravam as paredes, lembranças de um tempo em que ela sorria sem medo, e ele acreditava que bastava trabalhar para fazê-la feliz. Quando chegou ao quarto, abriu o closet e puxou uma mala pequena. Daniel, paralisado na mesa, sentiu o coração acelerar como não acontecia há anos. Ficou alguns segundos sem reação, até que o som do zíper ecoou no silêncio. Ele levantou, caminhou até a porta do quarto e a encontrou dobrando roupas com calma. Calma demais para alguém prestes a destruir um casamento. "O que você está fazendo, Juliana?" A voz dele saiu firme, mas carregada de algo que nem ele mesmo reconhecia: medo. Ela parou por um instante, olhou para ele sem qualquer rancor. Era isso que o apavorava, porque não havia ódio, havia indiferença. "Eu preciso respirar, Daniel. Preciso lembrar quem eu sou." Ela continuou dobrando as roupas, sem pressa, como se já tivesse tomado essa decisão há muito tempo. Ele deu um passo para dentro do quarto, sentindo o chão fugir sob os pés. Milionário, poderoso, um homem que nunca perdeu uma disputa, até hoje. Isso é uma separação? Ele quase não conseguiu pronunciar a palavra. Juliana ergueu o olhar e pela primeira vez naquela noite sorriu. Mas era um sorriso triste. Tão triste que Daniel sentiu o coração apertar, como se uma mão invisível o esmagasse. "Não sei. Eu só sei que assim, eu não posso mais viver." A mala estava pronta. E naquele instante, Daniel percebeu algo que nunca quis admitir. Amar não é apenas conquistar, é manter. E ele não fez nada para manter. Juliana fechou a mala e passou por ele sem se despedir. O perfume dela ainda era o mesmo. Doce, leve, familiar. Mas naquela noite, Daniel descobriu que perder esse cheiro poderia ser pior do que perder qualquer fortuna. Ele ficou sozinho no quarto. As mãos tremiam. Nunca teve medo de falir, de perder contratos, de enfrentar crises. Mas perder Juliana, isso ele não sabia como enfrentar. Quando ouviu a porta bater ao longe, Daniel fechou os olhos e sentiu uma dor que nenhum médico poderia curar. Pela primeira vez, entendeu que a verdadeira riqueza não está nos cofres, mas no calor de quem você ama. E ele, com todo o ouro do mundo, estava prestes a ficar pobre. Mas uma coisa queimava em seu peito, tão forte quanto o medo: a decisão. Ele não ia deixar aquilo acabar.
Não importava o que custasse. Não importava se teria que virar um homem diferente. Daniel iria lutar para reacender a chama, mesmo que para isso precisasse derrubar as paredes que ele mesmo ergueu entre eles. O casamento estava gelado, mas, naquela noite, o coração dele pegou fogo. O barulho da porta ainda vibrava na mente de Daniel como um trovão distante. Ele ficou parado no meio do quarto por longos segundos, tentando acreditar que aquilo não estava acontecendo. As paredes pareciam se fechar sobre ele. A cama king size parecia enorme demais para um homem sozinho. Pela primeira vez, Daniel sentiu a dimensão do vazio. Andou pelo quarto devagar, como quem não sabe para onde ir. Passou os dedos pelos cabides, tocando um dos vestidos de Juliana, aquele azul que ela usava nos jantares de gala. Quantas vezes ele se orgulhou de apresentá-la para o mundo? Quantas vezes acreditou que isso bastava para fazê-la feliz? Mas bastava para quem? Para ela? Ou para o ego dele? No andar de baixo, a mansão parecia outra. As luzes refletiam nos vidros, os móveis brilhavam como se nada tivesse acontecido. Mas para Daniel, tudo tinha mudado. Cada canto gritava ausência. O perfume dela ainda estava no ar, mas já começava a se dissipar. Ele fechou os olhos e inspirou forte, tentando guardar aquele cheiro na memória, como se pudesse congelar o tempo. Pegou o celular. O instinto era ligar, mandar uma mensagem, dizer que ela não podia fazer isso. Mas as mãos dele pararam no ar. Que direito tinha de pedir para ela ficar se ele mesmo não soube cuidar dela? Jogou o celular sobre o sofá e afundou na poltrona de couro. O couro gelado colou na pele como se quisesse lembrar que nada ali era acolhedor. Não havia calor em nada do que construiu. A empresa, os carros, as viagens, a coleção de relógios, tudo inútil agora. Lembrou-se da noite em que a pediu em casamento. Era um pôr do sol na praia. Ele improvisou um jantar simples, sem luxo, porque queria provar que amor não dependia de dinheiro. Ela chorou quando ele ajoelhou com uma aliança comum, sem ostentação. Não quero castelos, Daniel. Quero você. As palavras dela voltavam como uma punhalada. Porque ela teve ele por alguns anos. E depois perdeu. A campainha o tirou do transe. Era Jorge, o motorista, trazendo a notícia que ele não queria ouvir. Ela foi para a casa da irmã. Disse com cuidado, como se escolhesse cada palavra para não ferir. Daniel assentiu. Não perguntou mais nada. Não queria parecer desesperado, embora estivesse. Quando Jorge se afastou, ele pegou uma garrafa de uísque e serviu um copo cheio. Mas, depois de um gole, largou no balcão. O álcool não ia apagar a verdade. E a verdade era que ele tinha deixado o amor morrer. Deitou no sofá, mas o sono não veio. Passou horas olhando para o teto, até que os primeiros raios de sol invadiram a sala. A claridade trouxe uma sensação amarga. Mais um dia sem ela. Mais um dia sem saber se ainda havia volta. No celular, dezenas de mensagens de trabalho. Reuniões, contratos, números. Tudo que, até ontem, era prioridade. Agora, não fazia sentido. Ignorou tudo. Pela primeira vez, Daniel Vasconcelos desligou o mundo. Levantou decidido. Foi até o quarto, tomou um banho demorado e, diante do espelho, viu um homem cansado, mas com algo diferente no olhar. Urgência. Um traço de vulnerabilidade que ele sempre negou. Vestiu uma camisa simples, algo que não usava há anos. Pegou as chaves do carro e saiu. Não sabia exatamente o que faria, mas sabia que não podia ficar parado. O bairro onde Juliana estava era um contraste com o universo dele. Ruas estreitas, crianças brincando, vizinhos conversando nas portas. Daniel estacionou a BMW preta e sentiu olhares curiosos sobre si. Não se importou. Caminhou até a porta da casa simples, bateu uma, duas, 3 vezes. Foi Mariana, a irmã, quem abriu. Olhou para ele com uma mistura de surpresa e reprovação. Daniel. A voz dela soou seca como gelo. Eu preciso falar com a Juliana. Ele tentou soar calmo, mas a ansiedade vazava pelo tom. Ela não quer falar com você. Mariana cruzou os braços, bloqueando a entrada. Por favor. Só 5 minutos. 5 minutos não apagam 8 anos, Daniel. Ela estreitou os olhos. Volta para a sua mansão. Ele fechou os olhos, respirou fundo, tentando não explodir. Estava acostumado a mandar, a controlar. Mas ali, diante daquela porta simples,
Não era ninguém além de um homem implorando pelo amor da mulher que deixou escapar. Eu não vou embora sem vê-la. A voz saiu firme, carregada de algo novo. Humildade. Mariana hesitou, mas antes que pudesse responder, uma voz suave surgiu atrás dela. Deixa, Mari. Eu falo com ele. Juliana apareceu na porta. Cabelos presos de qualquer jeito, sem maquiagem, vestindo uma camiseta larga. Para Daniel, nunca esteve tão bonita. Porque era real. Porque era ela. Os olhos dele queimaram, mas segurou as lágrimas. Não por orgulho, mas porque não queria fazer dela um espetáculo. Precisamos conversar. Ele disse quase num sussurro. Ela fez um gesto simples, apontando para um banco no jardim. Ele agradeceu com um olhar. Sentaram-se lado a lado, mas parecia haver quilômetros entre eles. Não vim pedir para você voltar agora. Daniel começou, olhando para as mãos. Vim pedir uma chance, para provar que posso ser o homem que você merece. Juliana respirou fundo. Havia dor no olhar dela, mas também algo que ele não esperava. Carinho. Daniel, você não entende. Eu não fui embora porque não te amo. A voz dela tremeu. Fui porque me perdi tentando te amar. Ele fechou os olhos, sentindo as palavras entrarem como lâminas. Então me ajuda a te ajudar. Ele disse com a voz falhando pela primeira vez em anos. Juliana desviou o olhar, encarando as crianças brincando na rua. Por alguns segundos, Daniel achou que ela fosse dizer não. Mas ela apenas murmurou. Eu preciso de tempo. Essa frase caiu sobre ele como uma sentença, mas também como uma brecha. Tempo não era um fim. Era um começo. Ele se levantou devagar, respeitando a distância. Olhou para ela uma última vez antes de voltar para o carro. E no trajeto, fez uma promessa silenciosa. Faria tudo. Absolutamente tudo. Quando chegou, o sol já se escondia. A casa continuava fria, mas algo queimava dentro dele. Determinação. Pegou uma garrafa de água, abriu o notebook e começou a digitar. Não um contrato, não uma proposta milionária. Um plano. Um plano para reconquistar Juliana. Cada lembrança que tinha dela virou combustível. O restaurante que ela amava. A música que sempre fazia os olhos dela brilharem. Os lugares que sonhavam visitar. Tudo isso estava prestes a voltar. Mas não seria fácil. Porque não se tratava de dar presentes, e sim de provar que ele podia estar presente. Daniel fechou os olhos por um instante, e pela primeira vez, deixou uma lágrima cair. Não de fraqueza, mas de coragem. Porque só os fortes admitem que precisam mudar. Levantou, foi até o closet e abriu uma caixa no fundo. Dentro, a foto dele sorrindo na praia, no dia do pedido de casamento. Passou o dedo sobre a imagem, sentindo o sal das memórias. Eu vou te trazer de volta, Juliana, murmurou. E quando isso acontecer, nunca mais vou deixar você partir. Juliana segurava o celular com as mãos trêmulas. A mensagem ainda estava acesa na tela, como se tivesse sido escrita em fogo. Podemos conversar amanhã? Preciso muito de você. Era de Daniel. Ela leu mais de uma vez, tentando decifrar não as palavras, mas a intenção por trás delas. Durante anos, ele não soube dizer nada além de ordens e compromissos. Sempre prático, sempre frio. Agora, de repente, aquelas palavras pareciam um pedido, um grito contido. Mas Juliana não sabia se queria ouvir. Sentou-se na beira da cama, sentindo o colchão simples ceder sob seu peso. Ao lado, a mala ainda aberta lembrava que sua vida cabia em poucas peças de roupa. Tudo o que deixou para trás, vestidos caros, bolsas, sapatos importados, parecia sem importância agora. Porque nada disso aqueceu as noites em que ela dormiu sozinha ao lado de um homem ausente. A porta se abriu devagar. Mariana entrou trazendo 2 xícaras de chá. Sentou-se ao lado dela e entregou uma com cuidado. Ele te mandou mensagem, não é? Perguntou sem rodeios. Juliana apenas assentiu sem erguer o olhar. E o que você vai fazer? Ela respirou fundo. Não sei, Mari. Uma parte de mim quer ir embora para sempre. Outra, ainda sente algo por ele. Mariana apoiou a mão sobre a dela. Amar não é errado, Ju. Errado é se perder tentando segurar alguém. As palavras da irmã ficaram no ar, pesadas e ternas ao mesmo tempo. Juliana bebeu um gole do chá, tentando encontrar respostas no sabor simples. Mas tudo o que encontrou foi a lembrança de uma noite em que Daniel a fez prometer que nunca desistiria dele. Ela prometeu. Mas será que ele merecia essa promessa agora? Deitou-se tarde com a mente girando.
Quando o sono chegou, trouxe memórias antigas. Ela se viu de novo aos 27 anos, rindo no banco de uma praça, enquanto Daniel falava sobre sonhos com um brilho nos olhos que hoje parecia distante. Ele era um homem apaixonado por ideias e por ela. Como aquele brilho morreu? Acordou com os olhos marejados. Daniel passou a noite em claro, sentado no escritório da mansão. A luz do abajur projetava sombras longas. E sobre a mesa havia algo que ele não tocava há anos. Um álbum de fotos. Cada página era um golpe no peito. A lua de mel, as viagens, as manhãs preguiçosas que pareciam eternas. Onde tudo se perdeu? Ele sabia a resposta. Na pressa, na obsessão pelo controle, no orgulho que fez com que, em vez de ouvir, ele sempre quisesse vencer. Amar para ele nunca foi perder tempo com conversas longas, até perceber que sem elas não havia mais amor. Pegou uma folha em branco e começou a escrever. Não sabia ao certo por quê. Talvez porque falar com ela fosse impossível agora. Talvez porque as palavras precisassem sair de algum jeito. Juliana, não estou escrevendo para me justificar. Sei onde errei. Sei que transformei nossa casa em um museu de silêncio e frieza. Sei que você chorou noites que eu nem percebi. E se existe algo mais doloroso do que te perder, é saber que a culpa é minha. Se você me der um dia, só um dia, eu prometo mostrar quem eu posso ser. Não para te impressionar, mas para te ter do meu lado. Sempre. Leu as linhas, rasgou a folha e jogou no lixo. Não queria parecer fraco, mas a verdade era que nunca se sentiu tão fraco na vida. Quando o relógio marcou 8 da manhã, decidiu agir. Ligou para um número que não usava há meses. O de Lara, uma amiga próxima de Juliana. Precisava saber como ela estava. Daniel? A voz soou surpresa do outro lado. Achei que você nunca ligaria para mim. Preciso falar com a Ju. Ela está bem? Houve um silêncio breve, e depois Lara respondeu. Está melhor do que eu esperava. Mas não sei se melhor para você. Ele fechou os olhos, engolindo seco. Me ajuda, Lara. Só quero uma chance de falar com ela. Vou ver o que posso fazer. Mas não espere milagres. E desligou. Juliana decidiu responder a mensagem no fim da manhã. Digitou devagar, como quem mede cada palavra. Podemos conversar amanhã. Só isso, sem promessas, sem esperança demais. Enviou e respirou fundo. Do outro lado, Daniel leu a resposta e sentiu um alívio que quase doeu. Amanhã. Ele teria amanhã. Mas sabia que amanhã não viria pronto. Precisava preparar algo que mostrasse não riqueza, mas entrega. Passou horas pensando no que poderia fazer. Um jantar? Flores? Nada disso seria suficiente. Juliana não queria luxo. Queria sentir que ele a enxergava. E isso exigia algo que dinheiro nenhum podia comprar. Tempo e verdade. À tarde foi até o centro, longe das lojas caras onde costumava comprar presentes. Entrou numa livraria pequena. Lembrou-se de como Juliana amava livros antigos, como passava horas perdida entre páginas. Comprou um exemplar gasto de um romance que ela citava quando começaram a namorar. O Morro dos Ventos Uivantes. Sorriu ao imaginar o rosto dela ao ver aquele livro. Voltou para casa com o livro na mão e uma sensação estranha no peito. Era pouco? Talvez. Mas para ele, era um passo. No início da noite recebeu uma ligação inesperada. Daniel, é o Gustavo. A voz do cunhado soou séria. Podemos nos encontrar amanhã? Amanhã? Daniel estranhou. Achei que eu veria a Juliana. Vai ver. Mas antes precisa ouvir algumas coisas. Aceitou sem discutir. Desligou e ficou olhando para o celular. Se até Gustavo queria falar com ele, era porque as feridas iam além do que ele imaginava. Enquanto isso, Juliana caminhava sozinha pela praça perto da casa da irmã. O vento frio da noite bagunçava seus cabelos, e ela se sentia estranhamente leve e pesada ao mesmo tempo. Leve por ter saído da prisão emocional que a mansão se tornou. Pesada porque, apesar de tudo, ainda amava Daniel. Sentou-se num banco e ficou olhando as luzes da cidade ao longe. Pensou nos anos que passaram rápido demais. Nos beijos roubados no carro, nas madrugadas em que ele falava dos sonhos. Quando foi que ele parou de sonhar com ela? Ou quando ela parou de acreditar? Fechou os olhos e sentiu a primeira lágrima escorrer. Não queria chorar. Mas as feridas, mesmo escondidas, sangram quando você menos espera. Mariana a encontrou ali minutos depois. Ju, vamos para casa? Está frio. Juliana assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Levantou, mas antes olhou para o céu.
Não sabia se era uma prece, um pedido ou apenas um desabafo silencioso. Mas uma coisa sabia: amanhã seria um dia decisivo. O relógio marcava 7 da manhã quando Daniel estacionou em frente a um café discreto, no centro da cidade. Gustavo já estava lá, sentado numa mesa de canto, braços cruzados. O olhar era duro. Daniel se aproximou, sentou-se e esperou. Você acha que ela foi embora por quê, Daniel? A voz do cunhado cortou como lâmina. Porque eu falhei. Ele respondeu sem hesitar. Gustavo pareceu surpreso com a sinceridade. Falhou feio. Ela se anulou para te amar. Abriu mão de sonhos, de planos. Enquanto isso, você estava onde? Em reuniões? Em jantares de negócios? Daniel engoliu seco, sem defesa. Eu sei. E é por isso que quero mudar. Palavras não vão trazê-la de volta. Gustavo se inclinou para a frente. Se quiser mesmo outra chance, prove. Não com dinheiro. Com presença. Essas palavras ficaram martelando na cabeça de Daniel, enquanto dirigia para o local onde combinou de encontrar Juliana. Escolheu um parque, longe do barulho da cidade, porque sabia que ela precisava de paz. Preparou tudo para que não houvesse luxo, apenas verdade. Quando chegou, respirou fundo e olhou para o horizonte. Em poucos minutos veria o rosto dela. Em poucos minutos, saberia se ainda havia esperança. O parque estava quase deserto naquela manhã nublada. Daniel chegou cedo, escolheu um ponto afastado, próximo a um lago, onde as árvores balançavam suavemente ao vento. O céu parecia carregar um segredo pesado. Nuvens cinzentas se acumulavam, prenunciando chuva. Ele respirou fundo, ajustou a gola da camisa e olhou ao redor. Nada estava ostentoso. Uma toalha simples sobre a grama, 2 xícaras de café que ele mesmo trouxe de uma cafeteria e um livro antigo, o mesmo que comprara no dia anterior. Cada detalhe havia sido pensado para dizer sem palavras: eu te escuto. Eu lembro de quem você é. Eu quero começar de novo. Quando o carro prata apareceu ao longe, o coração de Daniel acelerou de um jeito que não sentia desde o dia do casamento. Ele se levantou, as mãos úmidas de nervosismo. Juliana desceu devagar, os cabelos soltos dançando no vento, usando um vestido leve que caía sobre os joelhos. Não havia maquiagem, mas Daniel juraria que nunca a viu tão bonita. Porque beleza, para ele, agora não era perfeição. Era verdade. Os olhos dela encontraram os dele por um breve instante, e Daniel sentiu um golpe no peito. Havia distância naquele olhar, mas também algo que não era indiferença. Talvez fosse saudade, ou dor, ou os dois. Ele deu 2 passos à frente. Parou para não invadir o espaço dela e sorriu com delicadeza. Obrigado por vir. A voz soou baixa, quase rouca. Juliana assentiu sem sorrir, apenas analisando tudo ao redor. Percebeu a toalha simples, o livro sobre ela. Uma lembrança que fez algo dentro dela estremecer. Ele ainda lembrava do livro favorito dela. Isso queria dizer alguma coisa? Achei que seria melhor aqui. Daniel apontou para a sombra das árvores. Lugar tranquilo. Como você gosta. Ela não respondeu. Apenas caminhou até a toalha e se sentou com calma. Daniel fez o mesmo, mantendo uma distância respeitosa. O vento trouxe um cheiro suave de terra molhada, como se o mundo se preparasse para lavar pecados antigos. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Mas dessa vez, não era um silêncio destrutivo. Era uma pausa carregada de expectativas, como antes de uma confissão que pode mudar tudo. Juliana. Ele começou escolhendo cada palavra como se fossem pedras preciosas que não podiam cair no chão. Eu não vou repetir promessas vazias. Já fiz isso antes, e você sabe que eu falhei. Só quero dizer que eu não quero viver um mundo onde você não exista para mim. Os olhos dela se fixaram nos dele, e por um momento, Daniel viu lágrimas brilhando. Mas Juliana respirou fundo, tentando manter a firmeza. Não é que eu não te ame, Daniel. Eu amo. Esse é o problema. A voz dela tremia. Amar você sempre foi fácil. Difícil foi amar a mim mesma enquanto te amava. Essas palavras atravessaram o peito dele como lâminas, porque eram verdadeiras, porque resumiam anos de negligência disfarçada de cuidado. Daniel abaixou a cabeça, lutando contra a vontade de segurar as mãos dela. Eu sei, ele murmurou, a voz falhando. E é isso que eu quero mudar. Não para te manter, mas porque você merece ser amada de um jeito que nunca te faça se perder. Juliana desviou o olhar, sentindo as lágrimas virem como ondas. Mas, antes que pudesse responder, um trovão rompeu o céu,
e as primeiras gotas começaram a cair. Ela olhou para cima, surpresa. Daniel sorriu de canto. Parece que até o céu quer que a gente lave tudo hoje. Ele se levantou e tirou o blazer, segurando sobre a cabeça dela. Não precisa? Ela começou, mas ele já estava ao lado, segurando o tecido sobre os dois. A proximidade fez algo explodir dentro dela. Memórias do começo, quando um guarda-chuva foi desculpa para o primeiro toque. As gotas ficaram mais intensas. Daniel riu. Um riso leve que ela não ouvia há muito tempo. Em segundos, estavam os dois encharcados. O blazer escorregou das mãos dele, e eles ficaram ali, sob a chuva, com os rostos molhados, os cabelos colados à pele, mas os olhos queimando de tudo que nunca disseram. Daniel deu um passo à frente, o coração martelando. Juliana sentiu o mundo girar devagar, como se tudo se calasse para ouvir aquele instante. Juliana, ele disse, a voz firme agora, carregada de algo que ela não via há anos. Vulnerabilidade. Eu não sou bom com palavras. Nunca fui. Mas se existe uma coisa que eu sei, é que você é a única pessoa que fez tudo fazer sentido na minha vida. E eu estraguei isso porque achei que amar era garantir conforto, quando na verdade era garantir presença. Me perdoa. Não pelo que eu perdi, mas pelo que eu te fiz perder. As lágrimas dela se misturaram à chuva. Daniel levantou a mão devagar, como quem pede permissão para tocar. Juliana não recuou. Quando os dedos dele roçaram o rosto dela, um arrepio percorreu a espinha dos dois. Não sei se consigo acreditar em você agora. Ela sussurrou, a voz quebrada. Mas quero acreditar. Ele aproximou a testa da dela, fechando os olhos. As gotas desciam pelos rostos, e naquele instante não havia mansões, não havia orgulho, não havia nada além de dois corações tentando aprender a bater no mesmo ritmo outra vez. Então me deixa provar. Ele sussurrou contra os lábios dela. Juliana respirou fundo. Por um segundo, hesitou. Mas quando sentiu a mão dele segurar a dela com força e cuidado ao mesmo tempo, entendeu que ainda existia uma chance. Pequena, frágil, mas real. O beijo não aconteceu ali, porque não era sobre pressa. Era sobre reconstrução. Ela se afastou devagar, os olhos marejados, e disse apenas, não estrague isso, Daniel, porque se estragar, eu não volto nunca mais. Ele assentiu com a gravidade de quem segura uma vida nas mãos. Não vou estragar. A voz dele soou como um juramento. A chuva continuou caindo, mas, dentro deles, algo começou a acender. Um calor tímido, quase imperceptível, mas capaz de mudar tudo. Voltaram para o carro molhados, rindo pela primeira vez em meses. Não era um recomeço perfeito, mas era um começo. E para Daniel, isso valia mais do que qualquer fortuna. O som da chuva ainda martelava na mente de Daniel quando estacionou o carro diante da casa de Mariana. Juliana permaneceu em silêncio no banco ao lado, olhando pela janela. As gotas escorriam pelo vidro, como se refletissem os pensamentos confusos dela. O vestido úmido colava à pele, e os cabelos desgrenhados lhe davam um ar natural, quase frágil. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas temia estragar aquele fio tênue de paz que, depois de tanto tempo, começava a surgir entre eles. Quando ela se virou para agradecê-lo pela carona, Daniel prendeu a respiração sem perceber. O olhar dela, mesmo cansado, tinha algo diferente. Não era o mesmo olhar distante do jantar silencioso. Havia emoção, talvez medo, talvez esperança. Ele se agarrou àquilo como quem segura um salva-vidas em alto mar. Obrigada por hoje. Juliana falou baixo, e a simplicidade da frase soou como um presente raro. Não precisa agradecer. Ele respondeu com a voz quase rouca. Obrigado você, por me ouvir. Ela fez um aceno discreto e desceu do carro. Antes de fechar a porta, lançou um último olhar, rápido demais para que ele pudesse decifrar. Daniel ficou ali, observando-a entrar na casa, com as mãos firmes no volante, tentando segurar a urgência que queimava por dentro. Não urgência de posse, mas de reconexão. Assim que ela entrou, Mariana surgiu no hall, enxugando as mãos com um pano de prato. E então? Perguntou, erguendo as sobrancelhas. Juliana soltou um suspiro longo, apoiando-se na parede. Ele está diferente, Mari, murmurou, como se ainda não acreditasse no que dizia. Mas não sei se isso é real ou só desespero. Mariana franziu os lábios, observando a irmã. E você? Juliana hesitou por um segundo antes de responder. Eu ainda sinto algo.
Talvez sempre vá sentir. Esse é o problema. Enquanto isso, Daniel dirigia pelas ruas escuras, as mãos firmes no volante e a mente em turbilhão. A imagem de Juliana sob a chuva, os olhos marejados, a voz trêmula dizendo "quero acreditar", não saía da cabeça dele. Aquilo acendeu algo que estava adormecido havia anos. Não apenas amor, mas desejo. Um desejo diferente. Não carnal e apressado como nos primeiros anos, mas profundo, carregado de urgência por intimidade emocional. Ao chegar na mansão, largou as chaves sobre o balcão e percorreu a casa em silêncio. Cada cômodo parecia ecoar a ausência dela. O quarto, então, era insuportável. Os lençóis frios, o closet cheio de roupas que já não significavam nada sem ela para usá-las. Ele se jogou na cama, encarando o teto, sentindo o peso da solidão. Pela primeira vez percebeu que aquela casa enorme nunca fora um lar. Só aparecia quando Juliana estava lá. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo. A primeira coisa que fez foi pegar o celular e abrir a conversa com Juliana. Nenhuma nova mensagem. Por um instante, pensou em escrever algo impulsivo, mas se conteve. Precisava agir com calma. Mostrar que estava disposto a ouvir, não apenas a falar. Ligou para um velho amigo, dono de uma propriedade afastada, com uma vista deslumbrante para as montanhas. Pediu para usar a casa por 2 dias. Não explicou detalhes, mas a voz no outro lado percebeu a gravidade no tom de Daniel e concordou. Passou a manhã organizando tudo pessoalmente, algo inédito para ele, que sempre delegava tudo a assistentes. Mandou preparar uma refeição simples, com os pratos favoritos dela, e decorou a varanda com flores do campo, as mesmas que Juliana costumava colocar nos vasos quando eles moravam no primeiro apartamento. Cada detalhe carregava uma mensagem. Eu lembro de quem você é, e quero que volte a se sentir viva. Quando o sol começou a descer, enviou a mensagem que ensaiava desde cedo. Quero te mostrar algo. Só eu e você. Amanhã, ao meio-dia. Posso passar para te buscar? Juliana leu a mensagem sentada na cama, com o coração acelerado. Não respondeu de imediato. Ficou olhando para aquelas palavras, tentando entender se aquilo era um gesto de amor ou desespero. Mariana, que passava pelo corredor, percebeu a expressão da irmã. Ele de novo? Perguntou, entrando no quarto. Juliana assentiu. Quer me levar a algum lugar amanhã? E você vai? Houve silêncio. Até que Juliana respirou fundo. Vou. Preciso saber se ainda existe algo para salvar. O dia seguinte amanheceu com um céu límpido, como se a chuva tivesse levado embora mais do que nuvens. Daniel chegou no horário marcado usando uma camisa branca simples, sem terno, sem nada que lembrasse o executivo impecável que ela conhecia. Quando Juliana saiu pela porta, sentiu um nó na garganta. Vestia um vestido leve, cabelos soltos, óculos de sol que não escondiam o nervosismo no canto dos lábios. Está linda, ele disse sem filtros, ao abrir a porta do carro para ela. Ela agradeceu com um sorriso tímido e entrou. Durante o trajeto, o silêncio não foi pesado como antes. Havia uma tensão diferente, feita de palavras não ditas e memórias que vinham à tona. Juliana olhava pela janela, tentando disfarçar o coração acelerado. Daniel, ao volante, pensava em como cada segundo era uma chance que ele não podia desperdiçar. Quando chegaram à propriedade, ela ficou sem palavras. Não havia luxo extravagante, apenas beleza simples. Uma casa de madeira cercada por árvores, uma varanda com vista para as montanhas e um céu azul profundo. Juliana respirou fundo, sentindo um ar que parecia limpar feridas. É lindo, disse, e o tom suave fez o coração dele disparar. Lembra quando você dizia que queria fugir para um lugar onde pudesse ouvir só o vento? Ele perguntou sorrindo. Achei que aqui seria um bom começo. Ela caminhou pela varanda, tocando a madeira gasta com os dedos. Sentiu algo no peito, um calor discreto, mas real. Por um instante, quis acreditar que era possível recomeçar. Almoçaram na varanda. Conversaram sobre coisas simples, como faziam no início. Livros, filmes, lembranças boas. A cada riso tímido de Juliana, Daniel sentia algo reacender por dentro. Não apenas amor, mas desejo. Um desejo que ia além do físico. Vontade de pertencimento, de ter de volta aquela mulher que ele deixou escapar entre compromissos e orgulhos. Depois do almoço, caminharam pela trilha que levava ao topo da colina. O vento brincava com os cabelos dela, e Daniel, em silêncio, lutava contra a vontade de segurar sua mão. Quando chegaram ao topo, a vista era arrebatadora.
Um mar de montanhas se estendendo até perder de vista. Juliana fechou os olhos por um instante, deixando o vento tocar o rosto. Parecia livre. Parecia feliz. Ele se aproximou devagar, parando a poucos passos. O coração batia tão forte que parecia ecoar no ar. Juliana, chamou, a voz carregada de emoção. Ela se virou, e o olhar dos dois se encontrou com uma intensidade que dispensava palavras. Por alguns segundos, ficaram apenas ali, olhando-se como estranhos que se reconhecem. Então Daniel deu um passo, depois outro, até sentir o perfume leve dela misturado ao cheiro da brisa. Levantou a mão, hesitando antes de tocar-lhe o rosto. Ela não recuou. O toque foi suave, quase reverente, mas acendeu algo profundo. Memórias, saudade, desejo. Juliana fechou os olhos, sentindo a pele queimar sob os dedos dele. Quando abriu, encontrou os olhos de Daniel brilhando, não de arrogância, mas de entrega. Não quero apressar nada, ele murmurou, a voz baixa, quase um sussurro. Só precisava sentir que você ainda está aqui, comigo. Juliana não respondeu com palavras. Apenas segurou a mão dele contra o próprio rosto. Um gesto simples que dizia tudo. Daniel inclinou-se devagar, como quem teme quebrar um cristal precioso. Os lábios ficaram a centímetros, e então ela desviou, respirando fundo. Ainda não. Sussurrou com lágrimas nos olhos. Mas talvez um dia. Daniel fechou os olhos, lutando contra o impulso de insistir. Respeitou, porque sabia que, se quisesse tê-la de volta, precisaria fazer isso do jeito certo. Com paciência, com amor, com verdade. Voltaram para a casa em silêncio, mas era um silêncio diferente, carregado de uma tensão doce, quase elétrica. Juliana sabia que algo dentro dela estava mudando. Daniel sabia que estava mais perto do que jamais esteve. A notificação brilhou como um alerta no escuro. Daniel não queria olhar, mas olhou. O nome que apareceu no celular de Juliana fez o peito dele se apertar. Rafael. Um nome que soava como uma ameaça. Por um instante, o ar pareceu rarefeito. As mãos dele ficaram tensas sobre a madeira da varanda. O coração acelerado como se tivesse voltado anos no tempo, para um Daniel que não sabia lidar com vulnerabilidade. Mas aquele não era o homem que ele queria ser agora. Respirou fundo, tentando acalmar o sangue que fervia. Talvez seja apenas um amigo. Talvez não signifique nada. Mas a dúvida queimava, corroendo o pouco de paz que conseguiu construir. Quando Juliana voltou do banho, com os cabelos úmidos caindo sobre os ombros e vestindo uma roupa simples, encontrou Daniel sentado, imóvel, olhando para a noite. Ela percebeu algo estranho no semblante dele, mas não perguntou de imediato. Aproximou-se devagar, sentindo o ar carregado. Está tudo bem? Perguntou com a voz suave. Daniel se virou, e o olhar dele, embora controlado, revelava algo que ela conhecia bem. Conflito. Quem é Rafael? A pergunta saiu sem rodeios, mas o tom não era de acusação. Era um pedido de verdade. Juliana piscou, surpresa. Não esperava por aquilo. Sentou-se à frente dele, apoiando os cotovelos sobre os joelhos. Rafael é um amigo. Alguém que me ouviu quando eu não tinha ninguém para ouvir. Respondeu com sinceridade, mas sem desviar os olhos. Daniel sentiu um aperto no peito. Não pelo nome em si, mas pelo que ele revelava. Enquanto ele estava mergulhado em contratos e metas, alguém esteve lá para ela. Isso doía mais do que qualquer traição física poderia doer. Você se envolveu com ele? A voz falhou, quase imperceptível. Juliana negou com a cabeça. Não, nunca. Mas ele estava lá, coisa que você não estava. Essas palavras foram como lâminas afiadas, cortando cada desculpa que Daniel guardava no fundo da alma. Não havia defesa. Ele abaixou a cabeça, sentindo o peso da própria ausência. Eu mereci isso, murmurou, e as lágrimas que ardiam nos olhos confirmavam. Juliana o olhou por alguns segundos, surpresa com a honestidade crua. Daniel nunca foi homem de admitir falhas. Aquilo era novo. Não estou te contando para te ferir, ela disse, a voz baixa, quase um sussurro. Só para você entender o quanto eu estive sozinha, mesmo estando ao seu lado. Daniel ergueu os olhos, e neles havia algo que Juliana não via há anos. Vulnerabilidade despida de orgulho. Ele se levantou devagar, caminhou até a mala no canto da sala e tirou um objeto envolto em um tecido. Voltou para perto dela e, sem dizer nada, entregou.
Juliana desembrulhou devagar, curiosa. Quando viu o que era, os olhos se encheram de lágrimas. Uma caixa de madeira antiga, com marcas do tempo, mas restaurada com cuidado. Reconheceu na hora. Era a caixa onde ela guardava seus cadernos de escrita, anos atrás, quando sonhava em publicar um livro. A caixa que ela perdeu quando se mudaram para a mansão. Daniel, como você encontrou isso? A voz dela saiu entrecortada. Procurei durante semanas depois que você disse que sentia falta. Contratei gente. Fui em lugares que você nem imagina. E quando achei, guardei. Ele sorriu triste. Estava esperando o momento certo para te devolver. Só não imaginei que o momento certo seria agora, depois de quase perder você. Juliana passou os dedos pela madeira, sentindo as lembranças virem como ondas. Dentro da caixa, encontrou os cadernos com suas anotações antigas. Cada palavra escrita ali era um pedaço dela que acreditava ter morrido. Mas Daniel trouxe de volta. As lágrimas caíram sem permissão. Ela cobriu o rosto com as mãos, tentando conter o choro, mas não conseguiu. Daniel ajoelhou diante dela, segurou suas mãos e falou com a voz mais firme que conseguiu. Eu sei que não posso apagar o que fiz, mas quero ser o homem que vai lutar pelos seus sonhos, não só pelos meus. Quero estar quando você escrever cada linha. Quero ser parte disso. Juliana ergueu os olhos marejados, e algo dentro dela cedeu. Não era perdão completo. Não ainda. Mas era a primeira rachadura no muro que construiu para se proteger. Por que, Daniel? Perguntou, a voz embargada. Por que agora? Ele respirou fundo, sentindo o coração pulsar no limite. Porque eu entendi que perder você seria o maior fracasso da minha vida. E eu não posso viver com isso. As palavras pairaram no ar como uma confissão rasgando o silêncio. Juliana o olhou por longos segundos, como se tentasse decifrar se aquilo era real. Então fez algo inesperado. Segurou o rosto dele entre as mãos, com um gesto lento, carregado de emoção. Daniel fechou os olhos, sentindo a pele queimar sob o toque dela. Eu quero acreditar, Daniel, mas tenho medo. Eu também tenho. Ele respondeu, e um sorriso tímido escapou. E acho que isso significa que estamos vivos. A tensão entre os dois era quase palpável. Um fio invisível os puxava para perto como se todo o ar do quarto conspirasse para uni-los. Daniel deslizou as mãos para a cintura dela, mas parou, esperando um sinal. Juliana não recuou. Pelo contrário, aproximou o rosto devagar, até sentir a respiração dele se misturar com a sua. O beijo aconteceu como uma explosão contida por muito tempo. Não foi apressado, nem agressivo. Foi profundo, cheio de saudade, de desejo acumulado, de promessas silenciosas. As mãos dele deslizaram pelos cabelos úmidos dela, enquanto as mãos de Juliana agarravam a camisa de Daniel com uma força que dizia mais do que palavras. Quando os lábios se separaram, ambos estavam ofegantes, os olhos brilhando de emoção. Juliana encostou a testa na dele, sentindo o coração disparar. Se fizer isso de novo, ela murmurou, com um sorriso que misturava ameaça e carinho. Se me deixar sozinha, não vai ter segunda chance. Daniel sorriu com as lágrimas caindo sem vergonha. Nunca mais. A voz dele soou como um juramento gravado na alma. Ele a abraçou forte, como quem encontra abrigo depois de uma tempestade. Pela primeira vez em anos, Juliana sentiu que aquele abraço era lar. Horas depois, estavam sentados na varanda, cobertos por uma manta, assistindo ao céu estrelado. Daniel não largava a mão dela por nada. Conversaram sobre sonhos esquecidos, sobre erros, sobre planos. Ele contou como andava se sentindo sufocado pelo próprio sucesso, como percebeu que nada fazia sentido sem ela. Juliana falou sobre as noites solitárias, sobre o medo de envelhecer ao lado de um estranho. Não havia pressa, apenas a sensação de que, a cada palavra, reconstruíam uma ponte que acreditavam destruída. Quando a madrugada chegou, Daniel a levou para o quarto com um cuidado quase reverente. Não houve pressa, nem ansiedade. Apenas dois corpos que se reencontraram como velhos amantes, entregues à saudade e ao desejo de recomeçar. Naquele quarto simples, longe da mansão, Daniel descobriu uma verdade que mudaria tudo. Amor não é luxo, é presença. E Juliana, enquanto adormecia nos braços dele, percebeu que talvez ainda houvesse futuro para os dois. Um futuro diferente, sem máscaras, sem ausências. O sol atravessava as cortinas finas do quarto simples,
pintando a pele de Juliana com um tom dourado que Daniel jamais esqueceria. Ele permaneceu imóvel, apoiado no cotovelo, apenas observando-a dormir. O peito subia e descia devagar, os lábios entreabertos, revelando uma paz que ele não via há anos. Por um instante, teve medo de tocar, como se aquele momento fosse tão frágil que qualquer movimento pudesse destruí-lo. Mas não era um sonho, era real. Ela estava ali, nos lençóis que ainda guardavam o calor da noite anterior. Uma noite que não foi apenas de entrega física, mas de reconexão de almas. Daniel passou a ponta dos dedos pelos cabelos dela com delicadeza, sentindo a textura úmida que denunciava que secaram ao vento da madrugada. Fechou os olhos e deixou a memória da noite invadir cada canto do corpo. Os sussurros, as lágrimas, o perdão que não veio em palavras, mas em gestos. Pegou o celular no criado mudo. A tela iluminou o rosto dele, revelando a frase que enviara algumas horas atrás. Obrigado por ter cuidado dela quando eu não estava. Agora eu vou cuidar pelo resto da vida. O destinatário, Rafael. Não houve resposta. Daniel não esperava que houvesse. Aquela mensagem não era uma ameaça. Era uma libertação. Para ele, para Juliana, para qualquer sombra que pudesse ficar entre os dois. Levantou devagar, vestiu a calça jeans e saiu para a varanda. O ar da manhã estava frio, mas a paisagem diante dele era um quadro vivo. O céu limpo, a névoa sobre as montanhas, os pássaros cruzando o horizonte. Respirou fundo, enchendo os pulmões de algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Pegou o celular outra vez, mas desta vez para fazer uma chamada. Do outro lado da linha, a voz do seu assessor soou sonolenta. Senhor Vasconcelos, tudo certo? Cancela tudo na agenda da semana. Viagens, reuniões, eventos, tudo. Houve silêncio por alguns segundos, e então, tudo mesmo? Tudo. Daniel confirmou, firme. A partir de agora, minha prioridade não é a empresa, é a minha vida. Desligou antes que houvesse protestos. Sabia que aquilo causaria um terremoto no mundo corporativo, mas pela primeira vez, não se importava, porque entendeu que não existe sucesso onde não existe amor. Quando voltou para o quarto, Juliana estava sentada na cama, abraçando os joelhos. Os cabelos caíam como uma cortina sobre o rosto, mas os olhos brilhavam quando se ergueram para encontrar os dele. Bom dia. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso bastou para aquecer cada célula do corpo dele. Bom dia, meu amor. Daniel respondeu sem medo, sem hesitar. As palavras saíram naturais, como se estivessem guardadas para aquele instante. Juliana desviou o olhar por um segundo, e Daniel percebeu algo diferente no gesto. Não era resistência, era emoção. Aproximou-se, ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Ontem foi... Ela começou, mas ele a interrompeu com um beijo suave nas mãos. Ontem foi o primeiro dia do resto das nossas vidas. Disse com um tom que não deixava espaço para dúvidas. E eu vou fazer tudo para que você nunca mais se sinta sozinha. As lágrimas encheram os olhos dela, mas não caíram. Juliana respirou fundo, como quem busca forças para acreditar de novo. Quero acreditar nisso, Daniel. Mas você sabe que não basta palavras. Ele sorriu, com um brilho diferente nos olhos. Eu sei. Por isso vou te mostrar. Levantou-se e foi até a cômoda, pegando a caixa de madeira que lhe entregara na noite anterior. Colocou-a sobre a cama e, ao lado dela, deixou uma pasta. O que é isso? Juliana perguntou confusa. Seu sonho. Ele respondeu abrindo a pasta. Dentro havia um contrato com uma editora renomada. Liguei para as pessoas certas. Usei meus contatos, não para fechar negócios, mas para abrir portas para você. Este contrato é para publicar seu livro. Os olhos dela se arregalaram e as mãos tremeram ao tocar as folhas. Meu livro? Mas eu nem terminei. Então termine. No seu tempo. No seu ritmo. Mas sabendo que alguém acredita em você mais do que em qualquer outro projeto do mundo. Ele sorriu, e o sorriso era sincero, limpo. Eu acredito em você, Juliana. A emoção explodiu dentro dela como um raio de luz. Por um instante não soube se ria ou chorava. Apenas se lançou nos braços dele, abraçando-o com toda a força. Sentiu o cheiro da pele dele, o calor, e soube, naquele instante, que o homem diante dela não era o mesmo que a fez sofrer. Era alguém disposto a aprender, a lutar, a amar de verdade.
Obrigada. Ela sussurrou contra o peito dele, e Daniel fechou os olhos, gravando aquele som na memória. No final da tarde voltaram para a varanda, cobertos por uma manta como na noite anterior. A vista agora era ainda mais bonita, tingida por tons de laranja e dourado. Juliana apoiou a cabeça no ombro dele, e Daniel passou o braço ao redor dela, como se aquele gesto fosse tão natural quanto respirar. Lembra quando a gente sonhava com uma vida simples? Ela perguntou, com um sorriso nostálgico. Lembro. Ele respondeu, olhando para o horizonte. E percebo agora que fui eu quem complicou tudo, mas quero mudar isso. Quero essa vida simples com você. Juliana levantou os olhos para ele e a intensidade daquele olhar fez o coração dele disparar. Por alguns segundos não houve palavras, apenas a certeza silenciosa de que o amor deles estava vivo. Daniel tirou algo do bolso. Uma caixinha pequena, coberta de veludo. Juliana sentiu a respiração falhar quando ele abriu, revelando uma aliança simples, elegante, sem ostentação. Não é um novo pedido de casamento, ele disse com um sorriso suave. É um pedido para começarmos de novo, sem luxo, sem máscaras. Só nós dois. As lágrimas finalmente caíram dos olhos dela, e Daniel as enxugou com os polegares. Você aceita recomeçar comigo? Perguntou a voz firme, mas o olhar vulnerável como nunca. Juliana não respondeu com palavras. Apenas pegou a aliança e deslizou no dedo, enquanto o coração gritava, sim. Então, puxou Daniel para um beijo que selou não apenas um recomeço, mas uma promessa, a de nunca mais deixarem a chama apagar. Meses depois, a cena era outra. Juliana autografando os primeiros exemplares do seu livro, com Daniel ao lado, sorrindo como se fosse a maior conquista da vida dele. E era, porque para Daniel Vasconcelos, não existia vitória maior do que ver a mulher que amava brilhando. Eles trocaram um olhar cúmplice no meio da multidão, um olhar que dizia sem palavras, nós conseguimos. Porque nunca deixamos de acreditar. À noite, voltaram para casa, não para a mansão fria que um dia os separou, mas para um lar acolhedor, cheio de música, risadas e cheiro de café fresco. Daniel colocou um vinil antigo para tocar e puxou Juliana para dançar na sala. Os pés descalços, a luz suave, os corpos colados. Enquanto giravam devagar, ela sussurrou ao ouvido dele. Agora sim, parece amor. Daniel sorriu, fechando os olhos, e respondeu com a certeza de quem encontrou tudo que sempre buscou. Não parece, meu amor. É amor. Sempre foi. Sempre será. O amor não sobrevive sozinho. Ele precisa ser cuidado, alimentado e, às vezes, reconquistado todos os dias. Daniel descobriu que nenhum sucesso vale a pena quando o coração está vazio. E Juliana percebeu que perdoar não é esquecer, mas escolher escrever uma nova história ao lado de quem decidiu mudar. Porque o verdadeiro amor não é perfeito. Ele é feito de coragem, de presença e da vontade de lutar, mesmo quando tudo parece perdido. E quando dois corações escolhem lutar, nenhum inverno é capaz de apagar a chama. E se essa história tocou o seu coração, não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias. E me conta aqui nos comentários, você acredita que o amor merece uma segunda chance?